Bom, final de jogo, o Flamengo perde lá na altitude, primeira derrota do ano de 2024, primeira derrota na Libertadores, mas essa derrota não se resume ao que ocorreu em campo. Essa derrota você pode colocar em conta do planejamento do Flamengo. É claro que agora é fácil falar, mas é muito estranho você realmente se dedicar tanto a conquistar um campeonato carioca, poupar no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras e poupar agora de novo. O Pedro, que nem jogou o jogo inteiro contra o Palmeiras, entrou no segundo tempo, nem nesse jogo foi relacionado. Não foi ele, não foi a Arrascaeta, não foi a Ayrton Lucas. No total foram 7 desfalques. Então, assim, é uma derrota que começa já nessa questão do planejamento. Por que não perceberam antes essa questão de sobrecarga? Por que não perceberam que esses jogadores estavam desgastados? Por que não pouparam antes? Por que não pouparam no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, onde já estava tudo resolvido? Mas não, eles quiseram colocar todo o time titular em campo, sendo que tinha Campeonato Brasileiro adiante e tinha Libertadores. Por que não pensaram nisso tudo? Aí você poupa num jogo importante, você realmente tem todas as intempéries contrárias, você tem a altitude de 3.000 e tantos metros, mas tudo isso poderia ter sido poupado se tivessem poupado os jogadores na época certa. Então, assim, tirando essa parte, o Flamengo entrou em campo hoje, realmente não foi uma exibição fácil. Não vou dizer que foi a pior exibição, porque eu acredito que a exibição contra o Milionários também foi ruim, né? A exibição contra o Atlético Goianiense também foi terrível. E hoje tinha o adversário, o Bolívar, e tinha como adversário também dessa altitude, né? Então, o Bolívar que venceu os jogos dele, 3 jogos, 3 vitórias, alcança 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. O Flamengo fica com 4 pontos. Amanhã Milionários e Palestino jogam no Chile, na casa do Palestino, mas é improvável que o Palestino vá ganhar do Milionários, é quase improvável. Então, o Milionários pode chegar aos mesmos 4 pontos que o Flamengo está atualmente. Ou seja, é um drama que não precisava. Claro que o Flamengo, com o time titular, poderia ter perdido essa partida. Claro que sim, poderia ter perdido. Mas é difícil realmente você não imaginar que o cenário poderia ser um pouquinho mais diferente se tivesse todos os titulares à disposição do técnico Tite. Há reservas que jogaram bem. O Vinha foi o melhor jogador do Flamengo. O lateral Vinha, que foi o autor do gol do Flamengo. O Flamengo que começou o jogo já perdendo. O Flamengo que sofreu do lado do Wesley. O Wesley que sofreu demais na questão de marcação hoje. No segundo tempo teve ali o Gerson ali para ajudar ele na marcação. Mas foi ali na primeira finalização, na primeira chegada, que o Bolívar fez o primeiro gol. Aí em seguida, 2 minutos depois, o Vinha em jogada individual, que faltou para o Flamengo hoje, foram jogadas individuais. Hoje sim era importante fazer as jogadas individuais e não teve. Tiveram algumas, é verdade. Inclusive depois do segundo gol do Bolívar no segundo tempo, o Flamengo empatou com o Vinha, mas sofreu o primeiro tempo inteiro. E sempre 99% das jogadas do lado do Wesley. E aí no segundo tempo começa, não mudou muita coisa. O Flamengo passou a sofrer menos, né? Reforçou a marcação. Vamos lá. O Flamengo fez uma substituição no intervalo. Deixa eu pegar aqui a substituição, qual foi? Foi o Vitor Hugo. Vitor Hugo saiu para a entrada do Luiz Araújo para justamente reforçar a marcação. E aí sofreu um pouco menos, mas aí, numa falha de marcação, no erro de passe do Flamengo, né? O Bolívar foi lá e fez o segundo gol. Foi um erro de marcação do Igor Jesus, até anotei aqui. E aí os 2 gols do Bolívar foi 2 gols de brasileiros. Chico da Costa, que é um dos artilheiros da Libertadores com 4 gols,
E o Bruno Sávio, aquele mesmo que jogou no América Mineiro. Então, assim, o Flamengo ainda tentou alguma coisa e tal, mas não conseguiu. Faltou realmente jogadas individuais, controlar um pouco mais a bola. E aí o Flamengo perde a primeira no ano. E essa derrota pode custar um pouco caro lá na frente, porque é muito difícil prever que o Flamengo vá conseguir a primeira colocação, ainda mais que o Bolívar está com 9 pontos e o Flamengo apenas com 4. Dá para se classificar? Dá para vencer todos os jogos do Maracanã? Dá para vencer o Palestino lá no Chile? Dá. Mas primeira colocação fica agora realmente muito difícil.